Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite sempre. Eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Essa semana que passou, eu fui alvo, vamos dizer assim, de muito bom grado, de muitos debates, muitas discussões a respeito e muitos pedidos de esclarecimento a respeito dos dois últimos temas que nós abordamos aqui no Vida Inteligente, da forma que eles foram abordados, já estão no YouTube, já estão em nosso site também, no Vida Inteligente, que foi o tema morte. Muitas pessoas questionaram o que nós falamos aqui. E nós sempre dissemos aqui no programa Vida Inteligente de que nós não somos os donos da verdade. O que nós mostramos para o público é para o público assimilar, receber, olhar, estudar. Nós sempre damos fonte de livro, nós sempre damos muitas fontes das nossas informações e cabe ao livre-arbítrio de cada um fazer o que bem entender com a informação que nós passamos. Nós estamos aqui com o único compromisso que é a verdade. Nós temos uma verdade que a gente coloca para as pessoas confrontarem com a sua, não é o termo exato, e usar do seu discernimento para poder assimilar para si o que é bom e o que não é. Nós fazemos isso há 6 anos, nos sentimos muito felizes de fazer isso. E eu encontrei muita resistência sobre certos dogmas que existem ainda, sobre as religiões que insistem em não abrir as viseiras, vamos dizer assim, mas não tem problema, nós estamos aí exatamente para isso e hoje nós vamos dar sessão de continuismo falando exatamente sobre o que acontece após a morte. Tanto é que o tema do nosso programa hoje é post-mortem, em latim. Nós vamos falar hoje o que acontece depois da morte. Pois bem, nós temos esta semana, nós já temos o nosso blog em funcionamento, a nossa página em funcionamento também, o nosso site www.vidainteligente.tv.br, onde estão todos os programas Vida Inteligente da sessão da coleção Mosaicos do Novo Ciclo, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, desde 28 de setembro de 2005 até hoje. Está tudo lá para você assistir a hora que você quiser. Temos também todo o áudio, se você quer levar esse áudio na sua casa, no seu som, dormindo, no seu trabalho, na sua viagem, www.mosaicosdonovociclo.com.br, tudo junto, também disponibilizado gratuitamente para vocês. Antes de darmos início ao nosso programa, apresentar o Jorge mais uma vez, eu queria mandar um abraço especial hoje para todos aqueles que nos assistem, para o nosso querido Jaime Lauda, lá de Curitiba, o Ivo Dol, que está nos assistindo hoje, é um jornalista, um radialista lá de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, e todos aqueles que estão todas as quintas-feiras conosco, seja em pensamento, seja na frente do seu computador, ou seja na frente da televisão aqui em Florianópolis. Bom, então hoje o tema, eu prometo para vocês que hoje nós vamos sair daqui com o tema esclarecido. Ou seja, eu acredito que depois de hoje vocês não vão mais ter medo de morrer. E vocês vão saber se tem alguma coisa de lá ou se não tem. Ousadia nossa, não tem problema. Cabe o discernimento de vocês resolver se a ousadia é nossa ou não. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Boa noite, tô ótimo. Tudo beleza? Tudo tranquilo. E eu acho que o tema que nós escolhemos assim foi necessário para a gente esclarecer, como eu te disse. Nossa, o que tive que enfrentar? Eles pensam, o meu telespectador acha, eu falo assim, eu sou apenas o apresentador, entendeu? Mas eu não concordo, né, que você seja apenas o apresentador, que o que a gente fala aqui é o conjunto do que você faz. Não tenha dúvida. Do que eu faço e do que quem está assistindo faz e pensa e quer. O conjunto disso que daí gera uma densidade tal que daí se transforma no assunto escolhido, no que é falar, na pergunta feita, na reação da pessoa, no e-mail de apoio, no e-mail de contrariedade, em mais dúvidas, e aí já reacende o outro assunto que é entrelaçado. Isso tem sido constante desde quando a gente começou. Eu não queria falar isso aí tudo aqui, porque envolve um mundo que as pessoas não fazem a mínima ideia do que acontece. Mas a gente está tentando fazer com que faça ideia. E nós temos hoje a grata presença aqui, né, no nosso estúdio de 6 pessoas físicas aqui, né? Fora os extrafísicos que estão aqui nos visitando. E o calor aumentou com a presença de vocês hoje, né? É ou não é? Calorão. Nós está um calorão aqui, beleza. Sejam bem-vindos aqui, tá? E vocês também de casa. Jorge. Sim. Eu trouxe hoje, mudando
como é que se diz? A contumácia do Vida Inteligente. Quando seria a mala direta essa semana, eu formulei, ela teve um conteúdo de determinadas perguntas que foram as que tiveram mais anseios, vamos dizer, depois desses 2 programas que nós fizemos. Então eu vou lê-las e espero que o decorrer dessa 1 hora, da forma que você achar melhor, a gente as responda. Sim. Ok? Tá. Só antes de você ler, só um comentário com relação ao que você falou, que você disse que espera que as pessoas, depois de a gente trocar ideias, não tenham medo da morte. Não pode ter mesmo porque não existe, né? Então, tenho ciência que é uma sequência, né? E que só muda o ambiente em que o trabalho é realizado. Primeira coisa. E segundo, não se pode ter medo de nada. Né? É verdade, já falamos dentro daqueles temas, medo, desejo, felicidade, estamos falando de morte agora. Isso. Ok? Então, hoje nós vamos... As perguntas são estas, que nos foram formuladas ao tempo. Está preso o microfone junto com o óculos, mas vamos lá. Dá para eu ler. Se existe algo além da vida? Se sim, para onde vamos? Como acordamos depois do desenlace físico? Falamos isso aqui a semana passada. Hoje vamos detalhar. Tá. A morte natural, acidental, provocada, suicídio, doença, influenciam em algo do outro lado da vida? Ou seja, a forma como aconteceu influencia do outro lado da vida? A destinação do corpo depois da morte, entre parênteses, cremação, decomposição, etc., os rituais que todos fazem, se ele influencia a alma, do lado de lá, né? Uma alma pode apossar-se de um outro corpo? Tá, essas aqui são as perguntinhas fáceis, não tem problema. Não, a gente não precisa nem responder, a gente vai conversar, todas as perguntas vão ser respondidas durante. Perfeito. Tá. Depois, pediram para perguntar também, a gente falar sobre essa pretensa cidade, eu digo pretensa sem sentido pejorativo em absoluto, porque se eu não vi, para mim é pretenso. Então, dizem que tem uma cidade extrafísica chamada Nosso Lar, que fica em cima do Rio de Janeiro. Eu queria saber sobre isso também, porque é um anseio do público que me escreveu. Uhum. Agora, e também uma outra pergunta formulada, isso o grego disse aqui, como ninguém volta para dizer, porque eu já disse aqui que ninguém voltou para dizer como é que é o lado de lá. Então, essa amiga escreve e diz, como que ninguém volta para dizer que a vida continua se existem pessoas que vêm e conversam com desencarnados? Essa pergunta é interessante, mas se vê e conversa, eu não vejo e converso, por exemplo. Então, como é que essa pessoa ela realmente está vendo e conversando com o desencarnado? Então, essas perguntas nós vamos procurar hoje, Jorge e eu conduzindo, Jorge respondendo, vamos ver se nós respondemos todos esses anseios que as pessoas querem saber. Jorge, a palavra é sua. Muito bem. Perguntas difíceis? Não, né? Não. Eu nem prestei atenção, porque a gente vai responder todos durante a nossa conversa. Do jeito que vier. Vamos lá. Então. Primeiro tem uma coisa muito importante para dizer, que é assim, e a gente conversou no outro dia, mas é importante falar novamente, que a morte, no conceito em que a gente entende, ela não existe, né? Ela é simplesmente, você tá existindo, evoluindo, durante um período dessa evolução você tem um corpo físico, esse corpo físico, porque você não soube tratar adequadamente dele, não adquiriu conhecimento suficiente, né? Então você se desliga desse corpo físico e você continua evoluindo da mesma maneira. Então a morte física, né, ela não existe, você perde o corpo físico. Há depois sim uma morte, que seria a morte da alma, né, aí decorrente de um outro processo que a gente vai comentar hoje. Então há uma distinção, isso é a primeira coisa. Segundo, há uma distinção muito clara entre corpo físico, né, alma e espírito. São 3 coisas completamente distintas, né? Um é o que a gente usa para evoluir, o outro pode ser período ou não, e o terceiro, que é o espírito, esse é permanente, esse que evolui. Se tem muito medo das coisas, ou tem muito medo da morte, medo do desconhecido,
é pura avidya. Avidya é falta de conhecimento ou ignorância. Ignorância não no sentido ofensivo, mas ignorância do verbo ignorar, de você desconhecer. Ignorar. Exatamente. Nós conversamos uns dias atrás sobre aquele processo em que tudo que você olha, aí você faz a imagem mental daquilo para daí você traduzir, né? Tem um dito do Joshua Ben Pandira, do Jesus da Igreja, que é o faze por ti que eu te ajudarei. Né? E ele fala o meu pai e o teu. Né? Ele não fala o nosso, porque cada um tem o seu. Então, esse faze por ti e o meu pai, quer dizer assim, o interno em cada um, ele tem que ser buscado e aprimorado, inclusive nessa mecânica que permite a você olhar as coisas e fazer a réplica mental, quer dizer, aqueles núcleos, que eu não vou repetir os nomes agora, que são os indriyanas, o karma e o tal. Não precisa, mas inclusive isso, ele é adquirido através do esforço próprio. Então você tem que preparar a tua mente concreta, você tem que se aculturar para que esses centros se desenvolvam, para que você consiga então imprimir esse conhecimento nessa massa mental e aquele processo todo que a gente conversou. Mas por que estou comentando isso? Porque assim, todas essas perguntas que vocês têm, as perguntas que eu tenho, as dúvidas que a gente possa ter, qualquer pessoa, e qualquer conhecimento que já tenha sido criado pelo gênero, né, humano, em todas as suas cadeias e etapas evolucionais, todo isso está em um único plano. Sim. Porque você imagina assim, tudo que você leu, mesmo que você já esqueceu, ele está impresso no teu plano mental, mesmo que você não lembre. Tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo que eu penso está impresso no meu plano mental, mesmo que eu não lembre. E isso acontece exatamente igual com todas as pessoas e seres que já existiram. Então, onde está todo o conhecimento que existe? No plano mental. Por que a gente não tem acesso? Porque a gente não aprendeu ainda a dominar, né, a mente concreta, a gente não aprendeu ainda a usar adequadamente, né, esse princípio que é a mente concreta. No momento que a gente aprender a dominar esse princípio, aí você tem acesso a todo o conhecimento da mente concreta. O que é todo o conhecimento da mente concreta? É toda e qualquer coisa que já tenha sido criada por qualquer pessoa. Aí não tem pergunta nenhuma. Quando acontece isso, aí você está em condições de fazer o quê? O mesmo processo com a mente abstrata. Aí você começa a ter as respostas e ver o conteúdo antes dele ter sido codificado para que as pessoas traduzissem em palavras. Então, aí estão todas as respostas a qualquer coisa. Aí estão todas as impressões de todas as existências. E aí está a própria razão da existência das pessoas. Então, quando cada um de nós decide existir, independente grego, eu, você, Dalai Lama, Buda, Cristo, não interessa quem seja, ele resolveu existir, né? Então tem uma função para cumprir. Esses que vêm para colocar a lei de novo em ordem, eles têm uma função e são isentos de karma porque ele opta em nascer. Agora, qualquer um de nós, qualquer um de vocês, nós estamos aqui porque nós temos coisa para resolver. Se nós fôssemos totais, absolutos, cientes do trabalho que tem para fazer, não tivesse mais nada para aprender, não tinha nascido. Porque esse círculo, esse ciclo, essa roda de samsara que é o círculo e o ciclo dos renascimentos e mortes, é porque eu tenho coisa para resolver. E que coisa eu tenho para resolver? Alguma coisa que eu, não minha identidade, porque quem morre quando o corpo físico morre é a identidade, não sou eu. Né? Então, coisas que eu, não identidade, eu já tenha feito, né, que outros ligados a mim já tenham feito, que o meu país tenha feito, que a raça humana tenha feito, que a minha família tenha feito, a gente vem então para trabalhar. Então, quem está aqui para trabalhar, né, tem que ter ciência que tem coisa para melhorar, sim. Né, e que esse processo de conhecimento, de melhora, de aprimoramento, de aquisição de conhecimento, de entendimento desse processo, de autolocalização no processo evolucional, né? E que vai desde você aprender como é que você até se alfabetizar, né? Até você iniciar um processo qualquer de iniciação, até você conscientemente, intencionalmente, com o poder que você tenha, fazer avatar em outra pessoa. E aí responde uma pergunta que você fez, se é possível uma alma e usar um outro corpo. Então, uma alma usar um outro corpo está aqui, você fazer avatar em outro ser está aqui, então você troca de corpo causal, né? E aí por isso que quando o mestre, então o corpo dele já está muito desgastado e ele quer simular o fenômeno da morte, ele chama o discípulo de preferência que ele tenha o mais preparado e transfere
todo o conhecimento dele para uma pessoa. Isso se transfere, assim, o corpo causal muda de um para outro, automaticamente ele tem todo aquele, ele passa a ser aquilo que o outro é. Tá? Isso seria, respondendo essa pergunta, então a parte superior desse processo. E a parte inferior desse processo a gente vai conversar, que é uma alma que ainda está perto aqui do orbe terrestre, que ela não localizou seu caminho, aí vem e usa o veículo físico de alguém para se expressar, e é ruim porque ela recebe vitalidade e perpetua o entorno. Mas a gente já vai falar com Só um esclarecimento aqui, porque já... Almas e almas, existem almas e almas, né? Nós acabamos de falar, e isso é bom esclarecer, que já sei que vão me perguntar isso aqui. Nós estamos falando de uma alma, de um mestre, vamos dizer, que ele pode passar todo o conhecimento para alguém. Existem aquelas outras... É porque aí no caso do mestre é diferente, que assim, então você tem... eu vou explicar agora tudo em detalhes também, mas você tem a alma que está em evolução, você tem o que a gente conceitou como falar isso, muito importante. A alma que está em evolução, tem aquela que não tem mais jeito mesmo. Tem aquela que é considerada... Alma em evolução, mas se alma é a personalidade, o que evolui? A alma e o espírito evoluem? Vamos voltar ali no... Eu vou explicar então, tudo perfeito, isso. Tá. Então você tem assim, a alma em evolução, né? Você tem a alma que assim, está tão torta que essa vai levar um caldo colocado em outro lugar. Tem a que se considera como alma salva, que assim, mais salva ainda daquele que levou a vida numa boa, né, e se preocupou com os outros. Então esse é considerado como se fosse uma alma salva. Já vou explicar cada uma delas qual é que é o processo, onde é que fica, né? E tem aquela alma que daí através de várias vidas, vários processos, né, de aquisição de conhecimento, então você faz com que você tenha consciência do físico, do vital, a tua alma tem consciência e ela se entrelaça com o espírito, que é Atman, Buddhi e Manas. Quando Buddhi e Manas se entrelaçam com a alma, aí então a personalidade passa a ser única. Isso em corpo físico ou mas essa que é a maneira de preservar o corpo físico. Perfeito, tá. Então esses seres que vivem milhares e milhares de anos ou que o corpo físico não perece jamais, é porque ele pegou corpo físico, alma e espírito e entrelaçou. Então se passa a ser um centro da própria vitalidade cósmica e aí o fenômeno da morte já não existe mais. O processo de desgaste do físico. Não existe mais. Então, então nesse caso aí do mestre fazer e passar o corpo causal que ele queira proteger, porque daí ele intencionalmente passa pelo fenômeno da morte, né? Mas aí a alma dele é preservada, integrada ao espírito, e ele passa o corpo causal, né, integralmente ou parcialmente para outro. Então isso que se chama de avatarização. Então há uma mística muito grande na iniciação. Então vai ter o Buda vai fazer avatar no discípulo, Krishna fez avatar no discípulo, Maitreya vai fazer avatar na humanidade. O que é fazer avatar? É fazer com que o corpo causal... O que é o corpo causal? Ele tem um resumo de todas as experiências, todas as existências que já tenha tido, todas as almas que já tenham feito parte desse ser, né? Esse é o corpo causal, é a consciência. Aí ele vai e coloca todos ou quem queira em contato com o corpo causal. Aí o discípulo é o próprio mestre. Isso que é fazer avatar. Então é importante, corpo causal... Eu vou explicar como funciona cada coisa agora. O Yoshoben Pandira, ele não foi um avatar. Ele foi um bodhisattva, não é isso? Bodhisattva. É o princípio mesmo, só muda a quantidade de consciência que ele tem. Ele podia ter passado para alguém também todo aquele conhecimento. Ele dominava o poder de se fazer bem leve, de onde ele andava em cima da água, o poder de se fazer bem pesado, que ele nunca usou, o poder de ressuscitar os mortos. Isso era verdadeiro ou era... Não tinha banco de areia para ele andar em cima? Não, esses foram fatos reais. Não, são oito seeds superiores que você desenvolve quando você desenvolve o Pai e Mãe. Então não tem nada de fantasioso nisso aí? Não. Ele fazia mesmo aquilo lá? O fantástico é o que as pessoas não sabem a respeito, não então tá. Então tá, não, como no tudo, né? Assim, e a gente vai conversar aqui sobre essa questão da morte, hoje com alguns detalhes a mais, mas assim, a ideia e o que a gente tem tentado fazer nesse tempo todo que a gente conversa aqui é só despertar em cada um de vocês a curiosidade, a vontade, que vocês aprendam o prazer em ter contato com nuances da verdade. E aí, voltando ao que você falou de início, que daí nós temos a nossa verdade, eu não tenho verdade nenhuma, o que eu tenho é uma interpretação do que possa ser a verdade, né? Que é a mesma coisa que você tem. Então, o que a gente deseja é que cada um busque sua própria verdade. No buscar a verdade, né, aí você está alma e espírito de mão dada, andando junto, porque
Um vai entender o outro. Né? E o processo de evolução, a gente conversou outro dia, não é eu entender e aquele negocinho dos mestres ascensionados, que assim, eu vou me elevar, eu não vou me elevar a coisa nenhuma. Eu sou uma unidade que está existindo para resgatar karma e para evoluir, e eu faço parte de um conglomerado, de um conjunto, e aí a evolução ela é de cima para baixo, então assim, isso. Eu que sou eu, tenho que tomar ciência da matéria mais densa, isso que é a evolução. Então quando houver essa permeabilização, aí é uma troca entre o humano e o divino, se mistura, e aí vem a iniciação, aí vem a perenidade, aí vem tudo que se busca. Então tem que andar, tem que buscar um caminho, e é isso que a gente tem tentado fazer aqui. Bom, a criatura morreu, tá? No momento exato em que a criatura morre, aí é uma coisa muito interessante. Acontece assim. Então, o corpo vital, ele não dá conta de algum ponto do organismo que, por uma deficiência kármica, basicamente, houve uma fissura da rede vital e se entranha ali os devatas, os seres que causam as doenças, e aquela doença então se propaga, começa a prejudicar o corpo vital, o prana não circula adequadamente, o organismo começa a não interagir, né, o físico com o vital, e essa interação é através do sistema glandular, do sistema endócrino, né, e através do que a gente conceitua chamar de chakra, para fazer circular o prana. Não deu, o corpo vai ser descartado, né, vai ser descartado. Primeiro, há uma diferença entre, no momento da morte, a pessoa morrer tranquilamente, tanto existir, então ela sabe que a morte está se aproximando. Ela está doente, então ela sabe que a morte está se aproximando, né? Ela tem um mal súbito, ela sabe que a morte está se aproximando, né? Ou ela sofre um acidente, então ela, nos segundos que antecedem, ela sabe que a morte está se aproximando, ou aquele que se suicida, né? Aí esse é o caso mais complicado, mas aí ele vê a própria morte se aproximando também. Então, independente da maneira, a pessoa sabe. Aconteceu então o rompimento da ligação entre o físico e o vital, o fenômeno da morte. O corpo vital é o que algumas escolas, ou que crenças qualquer, elas chamam de duplo etérico, é a mesma coisa. O corpo vital e o duplo etérico é a mesma coisa. Então o corpo físico perdeu a condição de armazenar ali uma existência, não é? Aí o corpo vital, ele fica nos primeiros dias no entorno ainda do corpo já sem vida, né? Esse é o duplo etérico. Então é comum, a pessoa logo depois de enterrada, então você vê uma outra forma, né, que dizem que é fantasma, mas fantasma não tem nada a ver com isso. Alguns veem o dito cujo do lado do esquife dele. Não, e pode ver, porque você, eu, todos nós temos o corpo físico, o vital, o astral. Quer dizer, como é que eu sou no corpo astral? Eu sou exatamente igual eu sou agora, só que com uma aparência um pouquinho mais nova, porque a gente sempre acha que a nossa aparência é mais jovem do que realmente é. Então nós somos assim, exatamente a mesma coisa, tanto é que quando a gente vê as coisas, a gente conversou agora um pouquinho, eu faço uma imagem de tudo que me cerca. Então tudo que me cerca aqui, eu tenho a exata correspondência no vital, a exata correspondência daí no astral e no mental. O corpo perdeu o contato com o vital, o duplo etérico, então o corpo físico começa a se dissociar, as enzimas começam a fazer quebra de moléculas, e aí o corpo começa a devolver as características para o local onde ele pegou, né? Então por isso aquilo a gente conversou uma vez, de a pessoa desejar ser sepultada no lugar onde ela nasceu, porque quando ela é parida, quando é engendrada, aí então ela toma matéria do meio para fazer o seu corpo. Perfeito. Quando ela terminou uma evolução que não deu muito certo, ela devolve aquela matéria ao meio. Sim. E essa matéria que é devolvida, a gente conversou outro dia também, ela é devolvida com uma oitava acima em termos evolucionais, porque a gente falou assim, eu vou comer beterraba tem ferro, né, uma molécula. Então, o mesmo ferro que está na beterraba é o que está na maçaneta, é o que está no dormente do trilho, é o que está na mina ainda. A diferença o que é? É que esse que estava fazendo parte do meu organismo, ele tem uma consciência que o outro que ainda está no reino mineral vai demorar eras sem conta para adquirir. Então, mesmo a existência física, por mais inconsciente que ela seja, ela é diariamente um saque contra o futuro do ponto de vista evolucional. O corpo físico então vai se desmanchar. Passou alguns dias, o duplo etérico ou o vital, ele
como não está mais sendo alimentado, não tem uma ligação com o astral e a mente concreta, ele deixa de existir. Cabe nesse que nós estamos falando agora, a gente falar de cremação? Não? Então, aí, assim, se você tem o veículo, que assim, se você tem uma vida dedicada, consciente, você foi preparado para trabalhar, que você se dedicou à humanidade, não faça isso, não precisa. Por quê? Porque esse tempo, porque mesmo depois que há o rompimento daí do físico para o vital, para o astral, mente concreta, que é o que conceitua como morte, que na verdade não existe, então há um processo de sedimentação para que tenha consciência do que está acontecendo. Então, se não é necessário, não faça isso, não precisa. Agora, se aquela pessoa que assim, se compraz, né, que assim, teve satisfação em prejudicar o matreiro, aquele que pegou e transitou e manipulou e usou o que de mais denso existe em termos de astral, onde o inferno de Dante, aquelas esferas, né? Então, fazer a cremação ajuda a minorar aí o tempo, né, desse início de aquisição, né, ou desse início de conscientização do processo da morte. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Se você daí vai cremar a criatura e ela passou a vida inteira, né, cultuando o físico, né, o ato da cremação para aquela pessoa é assim, mais um sofrimento danado, não sofrimento físico, mas tipo assim, putz, estão queimando minha roupa nova, que assim, eu vivi para preservar esse corpo, né, assim, bombado. Mesmo que você tenha tido esse desejo, porque muita gente tem, não, quando eu morrer eu quero ser cremado. A consciência do outro lado é diferente da consciência que a pessoa tem hoje? Porque o outro lado, assim, isso que é uma coisa muito importante de dizer. A evolução, então, ela passa por etapas. Nós estamos numa etapa agora em que toda evolução ela é irradiada a partir do físico, né? Então, para você adquirir consciência, adquirir conhecimento, adquirir emoção, gerar qualquer coisa, você tem que estar com o corpo físico, né? Depois que perde o corpo físico, tudo que você vai vivenciar é o que você já tenha gerado. Tá? Bom, aí então tem essa questão. Aí não queime, não é necessário, né? Desde que a natureza vai fazer o seu trabalho, a matéria vai voltar ao seu estado, o prana solar e o prana lunar que estava naquela criatura vai cada um para o seu aço de origem, né? E vai ser reutilizado, a consciência vai ser reutilizada e a coisa segue, né? Agora tem uma coisa que é muito interessante, Grego, que todo mundo então fala do juízo, né, do julgamento de cada criatura. Em que momento que acontece o julgamento de cada criatura quando morre? Existe julgamento? Sem dúvida. Opa, que é isso? Sem dúvida. Espera aí, antes de você falar do julgamento, só uma coisinha. Se a cremação, para quem cultua o corpo físico, a cremação é um choque, o processo de decomposição não seria também? Não, a pessoa olhando lá, mas sendo comida pelos... Não, é que daí é um processo gradativo, gradual, mais manso, entende? E a cremação não. Ainda, assim, na cremação ainda o duplo, né? Ele ainda está entranhado, assim, muito próximo. Independente de tempo, porque geralmente se crema em 72 horas, essas coisas. Independente, tá? Independente. Então pronto, vamos lá agora para o que... Sim. Mas isso, assim, tudo que a gente conversa aqui, assim, não é uma norma. A gente dá linhas gerais, claro, cada um usa na vida como quiser. E por falar nisso, nós estamos, até pediram para mim, vamos fazer hoje, o tema de hoje é pós-mortem, vida após a morte. Sim, vamos lá. Temos 31 minutos. Nossa, já estamos... Julgamento, né? Quando eu falei julgamento, você falou assim, peraí. Julgamento? Mas veja como é que é, porque quando você fala julgamento, você já pressupõe que tem alguém que vem te julgar. Porque não, mas não existe isso. As pessoas são subjugadas por esse... Sim, a gente sempre conversou aqui, de quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Muito interessante, então. Esse é o julgamento. Porque quando você olha para alguma coisa, ela olha de volta. E tem coisas que você esqueceu durante a tua vida, você não olha mais para elas, porque dentro daquele processo que a gente conversou, assim, de você olhar, fazer a cópia, e aí depois então você buscar o conhecimento, né? E aí então tem a memória, a rapidez de raciocínio, inteligência, aquela coisa toda, né? Que isso aí são só caminhos e atalhos que você tem no mental. Então você esquece aquilo, mas aquilo ainda faz parte de você.
Só que você não olha mais para aquilo, porque então você fez aquela nhaca, né, um tempo atrás e você esqueceu, ou você fez aquela boa coisa um tempo atrás e você esqueceu. No momento em que daí você perde o corpo físico, então, no exato momento... Mas é verdade, então, esse negócio que as pessoas veem a vida passar numa fração de segundo, isso é verdadeiro? Perfeitamente verdadeiro. E esse é o julgamento? Esse é o próprio julgamento. É o auto-julgamento, sabe por quê? Isso é o nosso próximo tema, inclusive, né? Então, uma voz aí, não, né? Não, esse é a voz da consciência. É outra história. É diferente. É que a voz da consciência exatamente é a Atman Buddhimanos conversando com a mente concreta. Perfeito, essa mecânica oculta de como é que você conversa com voz na tua cabeça. Isso, exatamente. Isso nós vamos falar. Vamos voltar então, aqui. O julgamento é assim... Passa tudo aquilo... Só que assim, diz assim, numa fração de segundos... no exato instante em que aconteceu a morte, então a vida inteira passa por aquela criatura. Isso. Em milionésimos de segundo. Só que é milionésimo de segundo ou fração de segundos para nós. Entende? Isso que a gente tem que ter noção. É que a gente daí vai tentar entender como é que acontece as coisas. Questão de tempo, de sempre, de todo, né? A temporalidade, a espacialidade. Então você está fora do universo das três dimensões. Né? Você começa na quarta dimensão e a cada plano você sobe uma. Então o conceito é completamente diferente. Mas então passa tudo o que você fez, né, como uma imagem. Né? Mas o que é passar como uma imagem? Isso nunca se falou. É porque quando passa como uma imagem, cada coisa que você fez, ela olha de volta para você. Naquele momento ainda que você está nessa transição de usar a vitalidade e não, então você vai e revitaliza, né? Quer dizer, você reacende cada coisa que você já tenha feito. Por quê? Por quê? Porque esse reacender cada coisa que você já tenha feito é que vai criar um torvelinho, né? Quer dizer, você vai criar um movimento, lembra do mover o vayu, mover o ar dentro do astral? Então você vai fazer com que toda a tua vida se movimente de uma única vez, para que esse movimento de uma única vez diga o que você vai fazer nesse exato instante. Quer dizer, assim, que lugar que eu vou? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o passo seguinte? Eu tenho mais consciência ou menos? O que acontece? Então esse é exatamente assim, tipo, vamos fazer uma analogia. Né? Então eu morri, né? Aí na hora em que eu vou comprar o bilhete, aí o cara pergunta assim, você quer ir para onde? Aí eu penso assim, putz, me dá um lugar complicado, né? Aí você nesse instante você já tem a consciência, né, do que é necessário, né? Fazendo uma analogia, a maneira de pensar da mente concreta com o corpo físico, que na verdade já é diferenciado. Então o perpassar de tudo que você já tenha feito, né? Isso é que daí vai dar o passo seguinte do pós-mortem. Fazer um parênteses. No dia a dia, então, você vai adquirindo conhecimento, vai pegando e replicando a matéria que você vê, vai criando coisas no mental, assim, vai movimentando. Só que assim, então, lembra que a gente tem Sattva, Rajas e Tamas, né, que é o amarelo, azul e o vermelho, que é a coisa mais densa, o conhecimento, e o mais elevado seria o amor universal. Então, o teu dia a dia, né, quer dizer, essas formas que você cria, os vritis, né? Dependendo da tônica do vriti, se é Sattva, Rajas ou Tamas, ele vai tanto te dar o teu pós-morte, quer dizer, vai compor o que você vai ter que fazer, né? Como ele determina o nível, né, de centros de ação e de reação que você cria, que são os endriyanas, né? O karma e o dhyana. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais consciência que você tem, mesmo que você não tenha conhecimento, ou quanto mais amor fraterno você tem, mesmo que você não tenha conhecimento nem consciência, isso daí, na hora que ele é gerado, ele cria esses centros, esses nós, que são os pontos onde se assenta a tua própria conversa com o teu superior, né? E que tem impacto depois no pós-morte. Bom, o que aconteceu? Então, passou essa visão geral, você entra num leve torpor, né? Num leve sono. Esse leve sono pode durar alguns minutos, algumas horas, algumas semanas, ou se a pessoa resolveu tirar a própria vida, ela vai passar nesse processo até que decorra o que seria o prazo final da existência dela. Porque isso é uma determinação. Da mesma forma que assim, a Terra está se deslocando pelo universo, né? Acompanhando as ondas, sistemas planetários, essa coisa toda. Ela tem um lugar fixo para chegar no universo. O planeta, o corpo físico Terra.
quando chegar nesse local físico do universo, o ciclo evolucional dela acabou. Então há uma determinação física desse processo. Então a pessoa que se priva da vida comete crime de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, porque ela privou uma existência e ela vai então ficar num processo de sono até que se cumpra o período que ela teria que existir, e a partir daí então ela inicia, né, com tudo que tinha para resolver e mais o fato de ter criado o lesa. É importante deixar claro aqui que um suicida, por exemplo, que nós estamos falando aqui, como o Jorge já falou em inúmeros programas, nós estamos no 107, né, dessa série, ele representa, não é individualidade, ele representa um monte de antepassados. Né? Então, você não tem esse direito, vamos chamar assim, de tirar a sua vida, porque você não está prejudicando a si só. Não, você está prejudicando toda uma cadeia evolucional, primeira coisa. Isso é egoísmo. Né? E a segunda prova de egoísmo é o seguinte, é que daí você gerou um fato, né, que vai ficar para alguém resolver mais na frente. Porque não adianta você, não, eu fiz isso, mas daí eu vou voltar e vou pagar e não sei o que. Conversa fiada, né? Nem é relação de um para um, nem existe isso. Então não se pode, é um ato de supremo egoísmo, tem que pegar. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, tudo que você tem nessa existência, então isso é uma coisa também muito interessante, porque você quando vai escolher onde é que eu vou nascer, né? Qual é o país, família. Qual é a família, qual é a mãe, qual é o mês, tal, você escolhe, eu quero ter 1,30 m e eu quero ter cabelo preto, e nariz, aí, nossa, eu queria ter 2,10 m, queria ter olho azul, então você contraria a tua própria diretiva de nascimento, né? E aí começa a haver uma dissociação, né, entre o que era para ser e o que você força a ser, né? Aí então o teu foco de consciência ele se inverte, em vez de ser a partir de Atman ou de Manas ou de Buddha, o que seja, ou da mente concreta pelo menos, né? Aí isso aí ele se inverte e passa o próprio vital, o próprio instinto, né, a dirigir tua consciência e degringola a coisa como um todo. Bom, quando você fala desculpa interromper aqui, da questão da escolha, para quem a gente faz essa escolha? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Não existe aqui. Ninguém lá ali, não tem uma mesinha, não tem o tal do senhor do karma. Não, mas é diferente. É isso que eu queria deixar claro. Tem o senhor do karma, né, Karuna, mas aí quem faz a anotação kármica são chamados lípicas anotadores, que é uma hóstia, uma legião de seres, né, que fazem esse processo. Na verdade, o lípico anotador, né, ele faz, é a inteligência por trás da criação dos vritis. Então, mas no retorno eu passo por eles? Essa que é a pergunta, não passa por eles, porque é o seguinte, desse processo da existência, né, aí então você vai se sublimar e vai sobrar uma referência do que foi feito. Não o grego, mas você. Claro. Né? Não, vamos seguir. Então você tem impulso, né, de uma nova existência. Né? Se você fosse um adepto da Agartha, ou se você é um adepto da Agartha, não sei, eu não conheço você, não é? Então você vai e por Kriya Shakti você cria uma alma nova e pega parte do karma que você tem para resgatar e mais parte do potencial, mistura com mais algum e diz assim, ó, te vira, nasce e vai evoluir. O processo é mais ou menos esse. Tá? A diferença é que daí o adepto ele está na Agartha em corpo físico, né, e você está como Atman, Buddha e Manas, né, e depois de Manas que daí vem o Ahankara, que é o eu sou, que é a personalidade de cada um. Bom, então você, a pessoa passou pelo problema da morte, daí passou por aqueles minutos, segundos de que ela vai ver né? tudo, exatamente, e ela viu tudo de esquecer e tal, aí ela vai para o seu lugar. Aí é que está. Que lugar é esse? E outra que já me questionaram bastante durante a semana, do fato da gente não encontrar ninguém do lado de lá de parentes, né? Na verdade encontra. Na verdade hoje você conversa com o teu tataravô, só que não dessa maneira, porque assim, você tem isso que é importante. Isso que é importante, porque assim, a diferença entre uma pessoa morta e uma pessoa viva é que a pessoa morta não está mais com o corpo físico, primeira coisa. Segundo, a pessoa morta não cria mais sentimentos nem emoções, nada. O que acontece? Eu consigo conversar com você, você me ouve e reage, né? Se, porque eu não tivesse corpo físico e você também não, eu tentaria conversar com você, só que você não conversa comigo. Essa que é a única diferença. Mas dizem que conversa aqui, pô? Não. Aí não. Como é que fica? Aí é quando, isso a gente falou, né, uma alma mais densa, a gente já vai explicar onde é que elas estão e por que não deveria estar aqui.
né? Ela vai então, através do corpo físico de alguém que tenha problema de baço e tal, problema de fragilidade da rede vital, ela vai se expressa. Entende? Tá. Ou um conjunto, né, um agrupado, ainda com densidade vital suficiente, vai e produz algum som, alguma coisa, mas são coisas que não tem nada a ver e não mais com quem já devia ter seguido o caminho de evolução. Vamos em frente. Então, você perdeu o físico, né? Eu fico sofrendo do lado de lá ou não? Oh, isso é medo. Não, mas é pergunta. É pergunta. A pessoa está do lado de lá, tem outro nível de consciência, você então, diz. Isso é muito interessante. O que é sofrer? Não, pô, cadê meu corpo? Olha lá, e agora, como é que é? Eu falo, não me ouvem, aquelas coisas que estão aí na... Isso é aquele que dele está tão apegado, assim, que assim, a existência foi tão voltada para o supérfluo, foi tão voltada para a coisa material, que ele sequer se dá conta, né, que não tem mais corpo físico. Isso, aí eu queria chegar. E aí gera um único sentimento. Aí tem uma coisa que é gerada, né? É revolta. Revolta. Isso sim, né? E é o que de pior pode acontecer em termos evolucionais, né? E por isso, então vamos lá. Vamos rebobinar aqui. Aí a criatura morreu. Aí está ali, primeira coisa que tem que ter do entorno da família, né, de quem está ali. Estão velando ou fazendo o que queira, dependendo da religião de cada um. É o seguinte, respeitar a morte. Porque aquela criatura que passou pelo processo da perda do corpo físico, que a gente chama de morte, né? Ela precisa de calma e serenidade no ambiente, porque ela está passando por um processo de adaptação para continuar a sua existência em um plano agora já diferente. Se tem aquela confusão dos diabos e aquela convulsão, aquilo tudo, aquilo impinge, né, assim, tal sofrimento para aquela criatura que acabou de perder o corpo, que é como você pegar e brigar com uma criança de 1 ano, por exemplo. A criança de 1 ano, ela não compreende o que você está dizendo, você está brigando para ela. Ela compreende o seguinte, aquilo que você está emanando para ela. Entendo. Então, para a pessoa que acabou de perder o corpo físico, ela vê aquela convulsão desgraçada, assim, usando... Sim. Aquela convulsão, aquele caos ali, assim, no entorno daquele corpo que já não é mais o dela, que acabou de perdê-lo, né? E ela não consegue traduzir aquilo, porque não ouve mais, entende? Só recebe aquilo como um grande influxo, né, de convulsão no astral, no exato momento em que ela está em transição. Por isso que a transição adequada é num lugar calmo, tranquilo, todo mundo que está em torno está consciente do que está acontecendo, a pessoa está passando por isso, então sabe que não conseguiu dar conta do corpo físico, não conseguiu fazer a integração, não conseguiu se perpetuar, sabe que vai começar uma etapa seguinte, sabe que vai ter que melhorar e sublimar as coisas nessa etapa seguinte, já vamos conversar como é que funciona, ela sabe que vai ter que voltar, então tem uma porção de coisas, porque isso tudo é necessário para que ela se dê conta que daí a continuidade da alma no astral, ela passa inclusive por uma rotina como o que a gente passa aqui. Então, eu falei um dia, se a pessoa passou a vida inteira adorando dar aula, qualquer que seja a matéria, por exemplo, né? E passou pelo processo da morte, se adquirir conhecimento dessa coisa toda que a gente conversa, né? Independente de qual linha filosófica vai seguir, vai passar mais algumas horas dando aula. Só que essas horas dando aula, né, para a alma... no estado temporal? 50, 100 anos para a gente. Perfeito, ok. Então, é lícito, é a favor da evolução que se crie a ambiência adequada para que essa pessoa vá tranquilamente, né? Eu estou falando aqui assim, da humanidade em geral, lógico, tem assim, o auto-iniciado, tem o que faz parte da ordem tal, tem não sei o que e tal, sabe os caminhos, os atalhos, mas esses são casos particulares que daí a lei dá para cada um e cada um se vira com esse tipo de coisa. Bom, aí então, a criatura passou por essa transição. Para que lugar que a criatura vai? Aí a criatura vai para o mesmo lugar que ela criou durante a existência. A pessoa que até 1 minuto antes de morrer, né, ela era, né, completamente pacífica, calma, amorosa, fraterna, não sei o que e tal. O que acontece com ela quando ela morre? Ela continua na mesma ambiência. Só que daí ela já não gera mais pacificidade, amorosidade, fraternidade. Ela vive naquele mundo que ela criou. Então ela
vai experimentar a mesma pacificidade, amorosidade. Junto com outros que pensam a mesma coisa? É um plano. É um plano. Só que daí o outro que pensa a mesma coisa, eu não consigo chegar, né, com a minha alma e sentar contigo e assim, pô, Grego, viu o que saiu no jornal hoje? Não. Você está em um plano, né, aproveitando aquilo com que outras você... almas da mesma vibração, existe, vamos dizer assim? Exato, não existe um mundo para cada um. Tá. Existem lugares, são loucas, né? L-O-K-S. Eu já vou dizer quais são as três que existem, 3 luminosas e 3 obscuras, tendo a Terra por foco, né, por centro. Então, você tem que ter medo desse processo de perda do corpo físico se você tem medo de você mesmo. Você tem que temer o que vai acontecer depois se você teme o que tem de oculto na tua cabeça. Se você tem medo de tudo, te prepara. Por quê? Porque depois que você perder o corpo físico, você vai ter que resolver esse teu medo com uma diferença. Agora aqui, eu falei, tia, você acende a luz, liga a TV, conversa com alguém e tal, lembra outra coisa. Lá pensa, você vai ter que resolver sozinho. Não, lá você vai ficar face a face com o que você tem para resolver. Porque quando você resolver tudo que você tem que resolver, então você está puro, sem lastro, aquela alma cumpriu, né, o que ela tinha que cumprir. Aí o resultado dessa evolução, quer dizer assim, aquilo que eu falei agora um pouquinho, então, o que de sattva, o que de rajas, né, o resumo do que foi essa existência, então ela se transforma em referenciais. Esse referencial é que daí vai e é agregado no átomo causal. Entende? Então, aí depois, eu fui pacífico, fraterno, amigável, não sei o que, assim, gente boa pra caramba, ajudei os outros aqui, amei todo mundo, só que não adquiri conhecimento e peft, né? Deixei o corpo físico à toa, né? E a minha alma daí não estava suficientemente engendrada, passou por um período e peft também, né? Aí virou lá um conjunto de átomos no corpo causal. Aí vamos existir. Essa potencialidade que era o Jorge, mais a potencialidade que era o Grego, mais a potencialidade, junto uma série de consciências, gente, ó, naquele país, naquele ramo familiar, naquela família, daquela mãe, tem que nascer alguém com essas características. Vamos, aí vem. Só que é o seguinte, vocês vão poder fazer isso, porque tem esse potencial, só que é o seguinte, levem de quebra, mas isso para resolver, o que vocês têm que resolver? Tudo que ficou pendente do que você fez, Jorge, do que o Grego fez, do que eu fiz e do que o tataravô fez há 500 anos atrás. Esse que é o processo que daí vai dizer o quanto eu vou ter que resolver na vez seguinte. Então, dependendo do que eu seja em vida, né, quer dizer, quando tenho corpo físico, é exatamente o que eu vou continuar sendo depois. A diferença é que depois eu vou colher os frutos do que eu plantei. Então a vida ela continua, a evolução ela continua. O que acontece é que eu não tenho mais a geração de seres, né, de elementais no plano astral e no plano mente concreto. Então dentro desse princípio da existência, da evolução e da volta, se alguém está existindo, então fala assim, pô, mas o neto de Buda, né, o cara é um casca grossa do caramba, o cara é um bebum, manguaceiro, só faz confusão. Como é que pode? Ele é o neto de Buda? Grande coisa. Se ele está aqui, né, e aí está existindo como neto de Buda, quer dizer o seguinte, é que daí sobrou karma para resolver de Buda, de Krishna, não sei o que e tal, e mais esse, aquilo, junta tudo, e como esse cara é muito poderoso, é o seguinte, dá essa mala para ele carregar, o cara desce e vem resolver. Não resolveu, criou mais, perdeu o corpo físico, se vira, nego, vai ficar aqui até sublimar, sublimou, volta, devolve o que fez de bom, junta tudo e desce. Só esse conceito, né, a gente está falando assim, a gente está dando só pequenos lampejos sobre, né? Mas é muito interessante para dizer o seguinte, não somos os primeiros, não somos os últimos, não somos um só, agimos em grupo, interdependência, a evolução continua, não tem morte, é um negócio assim, e aí assim, a alma, então, a criatura foi boa pra caramba, e daí foi altruísta, generoso e ajudou e tal, mas ainda não adquiriu consciência do processo, morreu. Aí vai para o que se conceitou como Devachan, que é assim, ou o céu dos católicos, ou o que se queira, né? O que é? É só um lugar onde aquela alma fica lá, sabe, em prazeres, né? Assim, de continua lendo, continua tendo fraternidade, aquela coisa, e passa assim um ano inteiro naquele bem-estar, naquela férias da evolução. Só que um ano naquela situação, 10 mil anos no plano físico. Terminou aquele processo, aí pega esse resultado, soma com mais um pouco e desce, meu filho.
Entende? Então, por isso que a existência de personalidade, ela é única. Né? E por isso que não existe esse negócio de assim, não, mas na minha existência anterior eu fui o Zequinha, na minha existência anterior eu fui o príncipe. Eu fui isso que a maioria das pessoas tem dificuldade de assimilar. Não existe, isso, desculpe. É a única maneira de saber quem você foi. Aí então assim, em vez de eu ler o teu astral, eu vou e leio o teu corpo causal e digo, você foi esse, porque ali sim, no corpo causal, né, que daí já é a condensação de experiências, né, entre Budi e a mente abstrata, quer dizer, entrelaçado com a alma, aí então sim, ali eu tenho todo o registro em detalhes de tudo que tem acontecido em todas as vezes que eu já existi, desde o início dos tempos. Porque você imagina só, se daí uma alma vai demorar 10 mil anos para voltar, e eu preciso desse ponto para pegar e juntar e gerar outra, e vamos partir do princípio que eu tenho 777 encarnações em um ciclo, então eu existo desde quando houve a primeira separação de um lemuriano que criou homem e mulher, e de lá para cá, com certeza. Né, a gente chegou nisso agora. Bom, então, que locais? Uma outra coisa que é muito interessante, você já ouviu falar de cone da Lua? Clone da Lua? Cone, não. Cone. Por isso que tem essa questão das pessoas terem medo do escuro e que desde as mais remotas tradições os eclipses são temidos como assim, épocas de mal, as coisas assim. É porque, você imagina assim, isso é uma coisa muito interessante. O que o cone da Lua tem que ver com o lado de lá? Tem coisa a ver? Mas é. Sim, é isso? Sim, tá. É isso. Então assim, tem, a criatura morreu, né? Aí, ela, quando eu estou existindo fisicamente, eu estou no astral, que é o entorno da Terra. Quando eu perdi o corpo físico, então, dependendo do que eu vá fazer, eu vou ficar com os meus semelhantes. Quer dizer, e os meus semelhantes não é porque eu vou ficar com pessoa que seja igual a mim. Eu vou continuar no local onde minha alma consegue respirar. É como um peixe, assim, o peixe só consegue na água, a salamandra só no fogo, a fada, a sílfide só no ar, o gnomo doente só na terra. Então, a minha alma ela vai existir, né? Eu vou continuar existindo. Campo vibracional igual ao que ela vibra. Igual ao que ela é, igual ao que ela é, certo. Não é nem semelhança, é onde ela já está. Perfeito. Não é? A única coisa que eu não tenho é o corpo físico. Daí entra uma das perguntas aqui, para não deixar sem ninguém responder. Existe uma cidade extrafísica sobre o Rio de Janeiro, que todos chamam de nosso lar, que seria um lugar onde as pessoas são abrigadas depois que vão embora desse plano? Não. Pronto. Mais uma outra questão. Só mais uma para pegar e eu te deixo terminar. Sim, temos 9 minutos. TCI, existe transcomunicação instrumental? Que todo mundo fala, que você vê por televisão, que você coloca um som de um gravador e aparece em voz. É isso que eu ia dizer agora, então. Tá. Então, quando a pessoa, ela, assim, aquele denso, aquele que sabe que fez a vida inteira uma esculhambação. Pessoa, já falou, desencarnou, né? Já passou para o outro lado. Sim, fez a vida inteira uma esculhambação. Então, aqui ele tem uma densidade tal que ele ainda não consegue se libertar do orbe, do entorno imediato da Terra. E ele fica, por assim, é aquele Kamarupa, aquele desencarnado, que daí ele vai no bar, porque quando a pessoa bebe sente prazer, aquele prazer alimenta o cara. Isso é o conceito de inferno, porque daí ele vai passar a eternidade inteira. Então isso é verdadeiro? Claro que é. Esses estados são verdadeiros? Claro que sim. Claro que sim, porque daí ele vai passar a vida inteira se alimentando, tentando sentir aquele prazer que ele já não consegue mais sentir porque não tem mais corpo físico. Então eu posso captar alguém denso dessa forma através de instrumentos? Não é captar, não é captar. Primeiro assim, se perde a capacidade de comunicação. Então não tem como ele vir falar contigo assim pela TV ou gravar a voz. A voz que você vai gravar, a voz que vai acontecer, desse tipo de coisa, é o seguinte. Assim, a gente falou sobre os vrites, né? Sim. Então, o que se capta, né, são vrites mais ou menos densos que existem, assim, bilhões vezes bilhões, né, na massa, né, invisível ao redor da Terra. Então, isso é que se então capta. O fenômeno existe, o TCI, sim, o tal de TCI. Mas não com a origem que se diz. Então não é desta forma. Não tem como alguém que tenha perdido o corpo físico vem e aí conversar com você vai gravar a voz, ela vai dizer alguma coisa conexa. Não tem. Porque assim, para dizer alguma coisa conexa, eu tenho que ter mente, tenho que ter astral, tenho que ter, sabe? Eu preciso ter veículo. Eu perdi o veículo. Isso é uma limitante. Aí fica mais difícil, concordo. Sim. Então, isso aí. Eu tenho aí, a gente fala daí da questão do cone da Lua. Então, tem as almas mais
confusas que estão se ambientando para ver o que está acontecendo, estão no entorno imediato da Terra. Tem aquelas que, assim, perderam o vínculo enquanto ainda com o corpo físico. Lembra que eu falei para você um tempo atrás? Que você tem a inércia passiva física, a inércia passiva psíquica, a inércia passiva mental e a inércia passiva espiritual, que é assim, você não faz nada, né, e é lesa evolução o tempo inteiro. Então você rompe esse fio que existe entre Atman, Buddha e Manas, que é o teu espírito, com a tua alma, e é o seguinte, nego velho, acabou o corpo físico, essa alma, ela passa por um processo para ser dissociada, ela deixa de existir. Entende? É assim, é um desperdício total em termos evolucional. Por quê? Porque ela já não está ligada a nada nem a ninguém. Almas mais complicadas, mais densas, então o local, onde é que fica aquelas esferas da Divina Comédia de Dante, né? As mais complicadas, onde é que fica? Isso a gente podia chamar como cone oculto da Lua. Ah, tá. Que chamam de inferno, né, ou não? O inferno... Dão um nome que é um lugar de purgação, essas coisas assim, um lugar ruim. Sei lá. Erebo. Isso. O nome é Erebo, que eles denominam esse lugarzão mais complicado, né? E tem muito cara famoso que passou por aqui que está lá, né? Oh, não é verdade? Nossa, aí, ó, tá lotado. Então. Tá lotado, né? Assim, tá saindo pelo ladrão. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Tá. Aí então, você tem aquelas almas que estão em evolução, aí você, e como é que é o cone da Lua? Você imagina, aqui está a Lua, o Sol está aqui, você tem um cone escuro. Claro, ali, sim. Fisicamente é ali. Aí você tem o cone da Terra, que é uma coisa também que não se fala, né? Então você imagina aqui a Terra, aí a Terra que é assim no norte-sul, aí você imagina o Sol aqui, aí o exato cone que fica pro lado de cá da Terra também é o cone da Terra. E o cone da Terra, isso aqui é uma coisa que é muito engraçada. Assim, na cadeia anterior, daí teve um pessoal que fez umas esculhambações lá, e aí a queda evolucional, eles tiveram que vir para o cone da Terra, né, para daí então recomeçar o processo evolucional. Então tem almas que estão em processo de evolução que ainda então conseguem, né, se aproveitar alguma coisa, esses ficam no que chama cone da Terra, mas não ficam aqui, ficam nesse cone. E já aquelas assim, aí pergunto assim, mas então onde é que é o céu? Né? Esse assim, então fui fraterno, amigo, fiz o bem, caridade, tal, mas não entendo nada do que acontece depois da morte, não adquiri, assim, não tomei ciência, não integrei meu mano com o divino. Então, onde é que é o céu? Então, essa alma que assim passou, assim, vai viver em ternuras e amores celestiais por 100.000 anos, aí ela fica no cone do Sol. Imagine o Sol, por trás do Sol eu tenho o Sol oculto, aí então eu tenho um cone, né, do Sol até para cá. Né? Aí que é o local onde é que se estabelecem essas almas. Chamar-se-ia de céu. Conceitualmente. Conceitualmente. Assim. Então você vê que do ponto de vista da Gupta Vidya, qualquer conceito que se tenha, fisicamente ele tem um lugar. Por quê? Porque independente da densidade do físico, ele existe. Agora, tem o terceiro tipo daí de alma, que é aquela que, então, durante a existência, né, evoluiu, tomou consciência de si mesmo, trabalhou, se dedicou à fraternidade, essa coisa toda, nessa geração de coisas elevadas. Então qualquer vriti que se crie elevado, amor fraterno, então isso você faz com que ele tenha a cor dourada, que isso é sattva. Qualquer coisa criada com cor sattva, então sobe da mente concreta para a mente abstrata e vai dando densidade, vai parindo o teu corpo causal. Uma vez feito isso, se ligou o humano com o divino, essa alma, né, já não passa mais por esse processo de daí se misturar e descer. Essa personalidade adquiriu a individualidade, né, e aí ela passa a ser e aí ela passa a gerar outros para evoluir. E aí então pode ou não preservar o corpo físico. Olha que interessante. Sim, por isso que tanto a perenidade da nossa alma quanto a do nosso corpo físico, ela está ao alcance de qualquer um. Aí fala assim, mas daí vai chegar no final, mas eu ainda tenho coisa para resolver, porque eu gerei tanto vriti que tem coisa que fica pendente. A gente falou no outro dia. Quando fica pendente de coisa, então você adquire tal estado de consciência que via Kriya Shakti, você cria seres que daí vão seguir com o que você tem de bom e com o que você deixou para resolver. Né? E a evolução vai e continua. Mas, ó,
Cronos, que fica correndo atrás da gente, está Deu mais uma 9 vez. horas. 9. Ficou alguma coisa para não ficou. E você quer perguntar, a gente responde em um minuto? Em 1 minuto tem que ser, porque a gente... Pode perguntar, responde em 1 minuto. Não podemos estourar. E era uma coisa que eu estava pensando aqui, que não ficou tão claro assim. Na hora em que está passando o filminho da minha última vida, é nesse momento baseado no julgamento, que é para esses momentos que eu vou criar o karma, é nesse momento que vou decidir o que eu vou continuar na próxima vida? Não. Nesse momento em que está passando, isso é o julgamento, depois você continua a evolução enquanto alma, e depois aí o que você tiver de resultado vai somar com outros, o conjunto que vai gerar uma existência que vai resgatar o teu karma e o de outros. A gente não resgata só o nosso karma, né? E a gente nunca vai existir novamente na relação de um para um, a não ser que você tenha já se transformado de personalidade e individualidade, então sim, então você fica perene enquanto consciência, mas daí não com a tua consciência de grego, mas com a consciência de todos os seres que você já foi, um adepto. Isso eu acho que é importante para a gente encerrar. Eu acho importante, falo para os meus amigos na mesa, que a gente conversa sempre, que para você começar a entender alguma coisa, você tem que entender dessas 3 palavrinhas mágicas: o uno, o todo e o sempre. Quando as pessoas adquirirem o mínimo conhecimento, o mínimo entendimento sobre essas 3 coisas, começa o verdadeiro caminho da iniciação. Sempre, vontade, sabedoria e atividade. Vontade é o atributo de Atman, sabedoria é o atributo de Budi, né? E atividade é o atributo de Manas, né? Que é a mente, que é a decisão, é o conhecimento. Então, se você dosar essas 3 coisas e adquirir conhecimento, aí você chega no compreender o Tatuan, assim, quer dizer, eu sou ele. Assim, você vê que você não está querendo evoluir, é você que está querendo evoluir, adquirindo conhecimento e consciência do plano físico para transformar o plano, que é tua responsabilidade. Por que eu estou sentado lá em algum lugar, não sei aonde, vou querer criar uma alma com o nome de Jorge? Por quê? Porque a minha obrigação é fazer com que o plano evolua, que o plano tenha consciência. Que consciência? A consciência de quem eu sou. Essa que é a nossa função, é fazer o plano físico evoluir. É isso aí. Deuses nós somos e nos temos esquecidos. Então, é uma pena, acabou por hoje. Eu deixo meu fraterno abraço, feliz sempre. Um fraterno abraço a vocês todos, tenham uma boa vida e lembre-se que a vida, ela veio de antes e vai além do corpo físico. Então, tenham uma boa vida até o final dos tempos. Fiquem em paz.